Bom dia, pessoal! Aqui é o professor Rômulo, do Desafio Pré-Universitário Popular, e vou passar para vocês algumas dicas para vocês arrasarem na prova de linguagens do Enem. Então, pessoal, para a parte de língua estrangeira, seja de inglês ou de espanhol, duas dicas muito importantes para vocês tirarem de letra essa parte são as técnicas de skimming e scanning. Então, quando nos deparamos com texto em língua estrangeira na prova do Enem, nós temos que encontrar qual o tema geral, ou seja, sobre o que o texto fala. E para isso, nós vamos literalmente esquematizar cada uma das partes do texto. Encontrar, então, algumas palavras cognatas que são parecidas do português, para conseguir entender, então, esse tema geral. E essa técnica, esquematizar, é o então chamado de skimming. Já o scanning, você faz procurando as respostas no texto a partir das informações que você retira da pergunta. Então, tu vai olhar a pergunta e a partir disso procurar então um nome específico, uma keyword, que são aquelas palavras-chave que vai aparecer na pergunta, seja um número ou uma informação a mais. Então, vai simplesmente escanear bem o texto, encontrar ali nas palavrinhas o que mais remete às alternativas e acertar essa questão. Nas questões de literatura, quando aparecem então trechos de obras canônicas brasileiras em questões, a coisa mais importante que a gente precisa saber é identificar e saber em qual escola literária aquele trecho pertence, quais as características dessa escola e também em qual momento histórico ela pertence. As escolas literárias brasileiras são o quientismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o pré-modernismo e o modernismo. Então, um monte que a gente precisa saber para passar de letra, acertar de letra essas questões. Outra coisa importante é conhecer as principais vanguardas europeias e as suas características. Então, vanguarda europeia, para quem não sabe, vanguarda é aquilo que está à frente. No caso das vanguardas europeias, são aquelas que estavam à frente do seu tempo. As principais vanguardas, então, europeias que a gente precisa saber para a prova do Enem é o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Agora, para as questões mais voltadas para o português, uma coisa extremamente importante para a gente saber é identificar quais são os tipos de texto. Se é uma charge, se é uma propaganda, se é uma notícia de jornal, pois é a partir daí que a gente consegue, então, identificar qual é a função de linguagem do texto, o que ele quer nos passar, e então acertar a questão. Conhecer também as funções dos articuladores sintáticos é também de demasiada importância para a gente acertar, então, algumas questões na prova de linguagens do Enem. Então, é saber se o articulador é de causa, é de oposição, é de condição, é de fim ou é de conclusão, para então a gente acertar essa questão do Enem. E para finalizar, deve estar bem claro para a gente o que é o fenômeno natural que ocorre em todas as línguas do mundo, que é o chamado, então, variação linguística. Seja ela regional, de classe, de escolaridade e também saber identificar o preconceito linguístico. Seja, então, na prova ou até mesmo nas nossas vidas. E essas, então, foram as dicas do Enem, da prova de linguagens, do professor Rômulo. Um beijo, então, do professor mais querido de vocês.